Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre farmacologia. Você já se perguntou por que algumas drogas são mais específicas que outras? Ou melhor, por que algumas drogas têm um efeito maior do que outras? Então, essas perguntas nós podemos responder a partir do conhecimento de alguns princípios gerais que fundamentam a farmacologia. Então, em primeiro lugar, o fármaco é uma substância química que altera a função fisiológica de um modo específico. Então, o primeiro princípio. Segundo o professor Paul Ehrlich, uma substância não irá funcionar a não ser que ela esteja ligada. Então, para que o fármaco exerça uma influência química sobre a célula, ele deve se ligar a uma molécula-alvo que seja constituinte dessa célula. No nosso organismo, nós temos 4 principais moléculas-alvo, que são proteínas reguladoras. São essas moléculas as enzimas, as proteínas que formam os canais de transporte, as proteínas que formam os canais de íons e as macromoléculas proteicas denominadas de receptores. Os receptores, aqui nesse caso, são os receptores fisiológicos mesmo. São aquelas macromoléculas que nós temos na superfície da nossa célula, que servem para emitir sinais químicos entre uma célula e outra, de um mesmo tecido ou de tecidos diferentes. Então, as células só se comunicam devido à presença desses receptores. E as moléculas farmacológicas se aproveitam da existência desses receptores para emitir os seus sinais químicos também. E dizer para a célula, olha, eu preciso que agora, célula muscular, você contraia. E assim por diante. Um outro conceito interessante é que as moléculas do fármaco têm que ser específicas para as moléculas do nosso organismo. Senão, a quantidade de moléculas que nós temos em um fármaco é muito pequena em relação à quantidade de moléculas que nós temos no nosso organismo. E a probabilidade dela se ligar à molécula que vai executar a função, se ela não for específica, é muito pequena. Então, as moléculas têm que selecionar, as moléculas do fármaco têm que selecionar quais alvos do nosso organismo elas vão se ligar. Em contrapartida, os receptores do nosso organismo também só reconhecem determinados fármacos. Então, nós podemos dizer que essa especificidade é recíproca entre molécula do organismo e molécula do fármaco. Mas nenhuma substância age com total especificidade. Então, nós temos aqui um fármaco representado por essas esferas vermelhas, que na verdade simboliza uma molécula química. E nós temos as proteínas, as moléculas-alvo, de um outro lado. Numa situação ideal, essas moléculas vermelhas do fármaco deverão se ligar apenas aos receptores vermelhos. Entretanto, nenhuma substância age com total especificidade. Então, elas acabam se ligando a moléculas que não são específicas. E isso gera uns efeitos colaterais, de modo que, quanto mais eu aumento a concentração da droga, mais moléculas eu tenho para se ligar a constituintes não específicos também, e maiores serão os meus efeitos colaterais. Bom, os receptores são classificados de acordo com alguns critérios. Vamos citar aqui 3. O primeiro é com relação às respostas farmacológicas. Por exemplo, a histamina, ela pode se ligar a diferentes receptores de histamina. Alguns receptores estimulam a secreção de ácido gástrico, outros estimulam a contração do músculo liso. Então, identificando a diferença entre esses receptores, é possível desenvolver, foi possível para a farmacologia desenvolver medicamentos que fossem mais específicos para um receptor, por exemplo, que secreta ácido gástrico, sem afetar um receptor de histamina que promove a contração de músculo liso. Uma outra forma de classificar os receptores é segundo a medida direta da ligação do ligante, que é a molécula do fármaco, ao receptor. Segundo essa classificação, nós temos fármacos que têm uma maior ocupação de receptores, que se ligam mais, fármacos que têm uma menor ocupação, fármacos que conseguem ativar mais receptores. Nós vamos ver esses conceitos mais para frente. E tem uma outra forma de classificar que é segundo a análise de vias bioquímicas. Essa a gente não vai entrar em detalhes, mas se você quiser saber um pouco mais, vale a pena ler o capítulo do livro do Hang Dale.
Então, alguns conceitos importantes. O primeiro é a afinidade do fármaco. O que é afinidade? Afinidade é a tendência de um fármaco de se ligar a um receptor. A ocupação do receptor é regulada pela afinidade. Então, quanto maior a afinidade do fármaco, mais receptores do nosso organismo serão ocupados. E eu preciso, então, de uma concentração menor de fármaco para ter uma resposta. A ocupação de receptor, então, é regulada pela afinidade. Alguns fármacos de alta potência, eles exibem alta afinidade pelos receptores. Então, eles ocupam uma proporção significativa de receptores, até mesmo em baixas concentrações. O conceito de ativação. Veja bem, o fato de um fármaco se ligar a um receptor não significa que ele irá ativá-lo. A ativação é uma outra etapa. Essa é a relação chave-fechadura. Quando você consegue encaixar uma chave em uma fechadura, isso é como se você estivesse conseguindo ligar o ligante ao receptor. Mas você só consegue ativar quando você vira a chave. Entre fármaco e receptor ocorre a mesma coisa. A ativação é a capacidade da molécula de desencadear uma resposta tecidual. E a ativação está diretamente relacionada com a eficácia da droga. Então, quanto maior a capacidade da molécula de ativar o receptor, mais eficaz é essa molécula. A partir daí, nós partimos para dois conceitos, o de fármaco agonista e o de fármaco antagonista. O fármaco agonista e antagonista, ambos se ligam aos receptores. Entretanto, apenas os agonistas conseguem levar uma resposta tecidual. Os antagonistas nunca levam uma resposta tecidual, eles apenas se ligam e bloqueiam o receptor. Então, nós podemos dizer que o antagonista tem uma eficácia zero. Já os agonistas podem ser classificados em parciais ou agonistas plenos. O que isso significa? Que quando nós temos um agonista parcial, nós temos uma droga que, mesmo se ligando a 100% dos receptores, só consegue ativar 50% deles. Então, não significa, mais uma vez, que a droga estando ligada, ela vai ter ativado aquele receptor. Já os agonistas plenos, eles conseguem uma resposta máxima, mesmo sem se ligar a 100% dos receptores. Às vezes se ligando a uma concentração muito baixa de receptores, porque eles têm uma maior capacidade de ativar aqueles receptores com os quais eles estão ligados. Então, aqui nessa imagem, nós temos um exemplo do modelo de interação entre fármaco e receptor. A partir do momento que o fármaco se aproxima do receptor, eles vão se ligar quimicamente. Eles têm que se ligar quimicamente para depois ocorrer uma resposta. Então, nós temos aqui um modelo de interação entre fármaco e receptor. Nós temos a droga, representada pela letra A, que é um agonista, e um receptor livre. Essas duas moléculas se aproximam e, da esquerda para a direita, ali elas se ligam. Agora eu tenho um complexo, fármaco e receptor. Entretanto, esse complexo está em repouso. Ele pode voltar para o estado de dissociação e liberar a molécula do fármaco, ou ele pode ser ativado. Nem sempre uma molécula ligada a um receptor vai conseguir ativar esse receptor. Às vezes ela se desliga antes de ativar o receptor. Ou às vezes ela se liga, ativa o receptor, volta para o repouso. Volta a ativar o receptor, volta para o repouso. Então nós temos esses diferentes modelos. Já num fármaco antagonista, nós temos uma molécula livre e um receptor livre. Ambos irão se ligar e vão permanecer em repouso, porque o antagonista não ativa o receptor. Bom, agora nós temos um gráfico aqui que nos mostra a relação entre a ligação total do ligante a todos os receptores do organismo e também aqueles receptores específicos e os constituintes não específicos. E nós temos uma medida da ligação específica somente. Então, no gráfico A, eu tenho na linha vermelha a ligação total. Então, aqui nesse tecido, eu peguei receptores específicos e receptores não específicos.
Quando eu subtraio a ligação não específica, eu consigo o gráfico B, onde mostra a relação entre a ligação específica e a concentração que eu preciso da droga para chegar a um pico máximo de ocupação dos receptores. Bom, até aí tudo bem. Então, nós podemos medir a ligação entre o fármaco e o receptor, mas o que interessa para a gente é a resposta biológica que esse fármaco vai desenvolver no nosso organismo. Então, o quanto ele vai conseguir ativar esse receptor? Quantas moléculas vão ser necessárias? Qual a concentração do fármaco que eu preciso para ter uma resposta satisfatória ou uma resposta máxima? Nós conseguimos medir isso com a curva de concentração e efeito do agonista, ou conhecida como curva dose-efeito. Aqui nesse gráfico, por exemplo, nós temos duas substâncias que são agonistas sendo comparadas, a histamina e a acetilcolina. A histamina e a acetilcolina, elas promovem contração muscular. Então, são efeitos semelhantes. Entretanto, eu preciso de uma quantidade muito menor de histamina para produzir uma resposta máxima, em relação à acetilcolina. E um antagonista? O que é um antagonista competitivo? Que é a forma mais importante de antagonista que a gente ouve tanto falar. Um antagonista competitivo, vamos falar aqui do reversível, é aquela molécula do fármaco que se liga ao mesmo receptor que um agonista. Então, o agonista e o antagonista, eles competem, eles querem se ligar no mesmo receptor. Por isso que é um agonista competitivo. Entretanto, existem agonistas que são competitivos reversíveis, ou seja, eles se ligam àquela molécula, mas em um determinado momento eles se desligam e dão espaço para o agonista. E nós temos antagonistas competitivos irreversíveis. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico. A partir do momento que o ácido acetilsalicílico se liga a alguma enzima, a ciclooxigenase, ele não se desliga mais. Entretanto, o antagonista não vai gerar nenhuma resposta no organismo. E como eu consigo restaurar a função daquele tecido se esse antagonista é reversível? Ora, aplicando uma concentração maior agora do fármaco agonista. Nós podemos ver nesse gráfico que, por exemplo, na linha azul, eu tenho apenas agonista, então eu preciso de uma concentração pequena para obter essa curva de ocupação dos receptores, de 50% de ocupação e do máximo de ocupação. Quando eu coloco uma concentração 1 de antagonista, eu preciso aumentar a concentração do agonista, porque ambos estão competindo pelo mesmo receptor. Então, à medida que eu aumento a concentração do antagonista, eu devo aumentar a concentração do agonista. Já quando eu tenho um antagonismo irreversível, não importa o quanto eu aumente a concentração do agonista, porque o antagonista continua ligado no receptor. Então, não vai ter receptor para ele se ligar. Posso colocar a concentração que eu quiser de agonista. Os receptores não serão ocupados. Bom, além desse antagonismo que ocorre entre os fármacos com os receptores, eu tenho também um antagonismo entre fármacos, que existem alguns tipos diferentes. Tem o antagonismo químico, onde dois fármacos, numa mesma solução, têm a propriedade de um abolir o efeito do outro, ou um abolir a molécula do outro. O antagonismo farmacocinético, em que um fármaco diminui a concentração do outro fármaco no sítio de ligação. Como? Aumentando a absorção desse fármaco, o metabolismo ou mesmo a excreção dele do organismo. Para finalizar, nós temos um último conceito, que é de dessensibilização e taquifilaxia. Essas palavras são sinônimos e elas querem dizer que o efeito de uma substância diminui gradativamente quando essa substância é administrada de modo contínuo. Essa dessensibilização ela pode ocorrer por vários mecanismos. Por perda de receptores, por alteração na conformação dos receptores, por exaustão dos mediadores químicos, pelo aumento da degradação metabólica, pela adaptação fisiológica do nosso organismo e mesmo pela extrusão ativa da substância das células. Essa extrusão ativa é interessante, porque é um mecanismo que a célula tumoral tem de expulsar o fármaco quimioterápico de dentro dela. Bem, a nossa aula termina por aqui e eu espero que você tenha aproveitado. Até mais!